Senhor Deus, como eu sempre digo, nós somos agradecidos pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém, Senhor. E queremos aqui, Senhor Deus, nesta noite, poder aqui, Senhor Deus, de várias formas, Senhor Deus, expressar o nosso amor a Ti. Amém. Para isso, Senhor Deus, suplicamos e imploramos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito se faça presente em nosso meio. Assim seja, Que a glória e a Senhor. unção do Teu poder e da Tua graça, do Teu santo trono de graça, seja derramado sobre nós aqui nesta noite. Amém, Saímos Senhor. daqui, Senhor Deus, reavivados pelo Teu poder e pela Tua glória. Amém, Fica Senhor. conosco, nos abençoando. Toma cada mente, toma cada coração aqui, Senhor Deus. E que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra. Amém, Fica Senhor. conosco, nos abençoando, por nós te suplicamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém? Amém. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei nem quantos anos eu já deixei de vir aqui. Louvado seja Deus, porque o Marcelo já tinha me chamado algumas vezes, mas eu também não pude estar aqui. Mas eu estou aqui. Amém. Né? Vamos aqui falar do que interessa, não é? Nós hoje vamos ler bastante a Bíblia. Nós vamos percorrer aqui o caminho de Jesus até a cruz do Calvário. Abram a Bíblia de vocês no livro de João. Amém? Amém. Queridos, deixa eu fazer aqui alguma coisa aqui antes. Eu agora estou congregando ali na igreja de Jardim Bambu, né? Mas não estou ali sozinho, está eu e a minha esposa, Amém. a Nete, meu Nete, mas todo mundo só conhece ela como Nete, né? Eu pensei que eu era bastante conhecido, mas ela é mais conhecida do que eu. Eu cheguei assim e deixa eu só abrir aqui um parênteses aqui para vocês verem aqui uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu me casei com uma mulher que não precisou fazer nenhuma mudança. Olha que beleza. Por quê? Porque ela tem o mesmo sobrenome que eu. Amém. Eu sou Jorge Pinheiro, ela é Leonete de Jesus Pinheiro. Não é uma bênção? Isso aí tem sido uma bênção na minha vida. E há de ser até os nossos últimos dias. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Mas, queridos, veja só, nós estamos numa semana de oração. Semana de oração esta, semana do Calvário, né? Nós já tivemos a nossa semana de Calvário, mas você me explicou o porquê, né? O importante é que façamos a semana de oração. Amém. Né? E louvado seja Deus. E deixa eu falar uma coisa aqui para nós. Nós estamos atravessando um momento difícil na história desse mundo. Nós precisamos nos abastecer da palavra de Deus. Nós precisamos realmente nos encher da palavra de Deus. Por quê? Porque desta palavra nós temos que nos transbordar desse poder que nós temos que adquirir. Se nós não adquirirmos desse poder que vem do céu, ficará difícil para todos nós. E por isso nós vamos ler aqui algumas orientações que Jesus deu aos discípulos. No capítulo 16 de João, nós vamos ler, como eu disse, nós vamos percorrer aí algumas páginas da Bíblia. E olha só o que Jesus disse aos seus discípulos. Um em diante diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas
para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. De fato, vem a hora em que qualquer que vos matar pensará estar oferecendo culto a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito isto a fim de que quando chegar a hora, vos lembreis de que já vos tinha prevenido. Eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava o quê? Convosco. Agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos disse isto, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade: convém que eu vá, porque se eu não for, o que diz aí? O Consolador Não virá para vós, mas se eu for, eu o quê? Eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está o quê? Julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Queridos, isso aqui, Jesus já sabendo, tendo conhecimento, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe todas as coisas, Ele sabia que tinha que vir a este mundo pagar um preço em favor de mim e de você. Amém. Ele já tinha essa consciência, e sabendo de que os seus discípulos ficariam aqui neste mundo, e sabendo das dificuldades que eles iriam passar, ele disse que iria para o Pai, mas enviaria o Consolador. A tarefa de Jesus até aqui nesse mundo foi até chegar no Calvário. Foi chegar à cruz. Essa foi a tarefa de Jesus aqui nesse mundo. Ele veio para que pudesse abrir o caminho para que nós pudéssemos ser salvos. Aliás, pudéssemos não. Ele veio para isso e Ele pagou o preço para isso. Amém. No entanto, querer ser salvo depende de nós. Depende de mim e depende de você. Aliás, só tem uma pessoa que pode tirar a sua salvação. Você sabe quem é, sabe? Sabe? Qual é o nome dele? Eu. Hã? Eu. Esse é o nome dele. Está esperto. Continua esperta, né? Amém. Só nós podemos tirar essa maravilha que Deus veio trazer para nós, que é a vida eterna. Mas, no entanto, Ele disse que enviaria o Consolador. Queridos, o Consolador é aquele que hoje está aqui em nosso meio. Amém. Hoje é aquele que nos ajuda a organizar, a ter um raciocínio, a ter discernimento das coisas que estão acontecendo no mundo e na nossa vida. Porque se nós não buscarmos a unção e o poder desse Espírito que Ele disse que enviaria e enviou, e é o Espírito que está em nosso meio hoje, porque assim diz a palavra, porque eu vou para o Pai e enviarei o Consolador para que esteja convosco até A consumação do a céu. consumação do céu. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, queridos, hoje, quando nós... É uma coisa que até às vezes eu me emociono. Amém. Quando eu trato a respeito do Espírito Santo. Porque eu confesso a vocês, eu não tinha intimidade com esse Espírito Santo. Eu não orava a esse Espírito Santo. Eu não tinha relacionamento com esse Espírito Santo. Eu não
sabia de fato quem era esse Espírito Santo. E eu pude perceber agora que o Espírito Santo, ele foi muito discriminado no nosso meio. Eu estou aqui até agora. Próximo das 9, 10 para 10 para 10. Fala isso não para minha esposa. Mas, queridos, eu não tinha essa intimidade com o Espírito Santo. E meu pai disse que enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco. Amém. Para que estivesse comigo. Porque a tarefa de então, a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, caberia agora ao Espírito Santo. Cristo não está em nosso meio. Deus não está em nosso meio. Hoje, quem está em nosso meio, para nos orientar, é o Espírito Santo. Amém. Jorge, o que é isso? Deus não se faz presente? Sim, que Deus se faz presente. Cristo se faz presente. Mas a tarefa agora não cabe a Deus Pai, não cabe a Deus Filho, mas cabe ao Deus Espírito Santo. Amém. E tudo que nós quisermos fazer nesse mundo, nós temos que hoje pedir orientação do Espírito Santo. Nós temos que suplicar o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos dá bagagem, é que nos instrui para estar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque os méritos foram de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Simplesmente o Espírito Santo nos canaliza para Jesus Cristo, nos leva a Jesus Cristo, o único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Sabe por quê? Porque Ele correu por mim, correu por você. Amém. É verdade. Entende o que eu estou falando? Aí, Jesus disse que enviaria o Espírito Santo. Mas vamos seguir adiante. Jesus, depois que relatou tudo isso para seus discípulos, ele agora sentia necessidade de orar por si próprio. E lá no capítulo 17 deste mesmo livro, diz o seguinte, a partir do versículo 1, onde que Jesus, tendo dito todas essas coisas aos seus discípulos, ele diz aqui o seguinte, tendo dito estas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, pois lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu te glorifiquei na terra, concluindo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém. Glorifica-me porque eu sou aquele, Pai, que estava contigo, né, na eternidade. Eu sou aquele, Pai, que quando nós criamos este mundo, nós dentro disso também elaboramos um plano de salvação. Por isso, quando o Pai perguntou a quem enviarei, Cristo se levantou assim: envia a mim. Assim disse ele. Envia a mim, disse ele. E aí começa a ter aquela história de que eu não entendo tão grande amor. Mas Jesus aqui, ele começou a orar por si mesmo, porque ele sabia o que haveria de vir. Mas também ele orou para os discípulos. Quando ele terminou de orar por si, no versículo 6 diante, ele diz aqui, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabe que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste.
eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e deles sou glorificado. Amém? Jesus disse que ele não ora pelo mundo, mas ele ora para aqueles que Deus deu para eles. E quem Deus deu para ele? Nós. Quem? Pode falar, igreja? Nós. Que nós que buscamos a palavra de Deus, que buscamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Amém. Porque advém das coisas que estão escritas aqui, obediência. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos obedecendo a palavra que Cristo falou para nós. Porque Cristo veio para nos orientar, Cristo veio para nos converter e nos convencer e nos dar um abrigo e nos dar uma salvação. Nele. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Amém? E diz aqui ainda, ó, depois de Jesus ter relatado tudo isso, o que acontece? Jesus sai e agora ele é o quê? Preso. Olha só o que diz no capítulo 18. Olha só o que diz no capítulo 18. Tendo Jesus terminado de orar, partiu com os discípulos e atravessaram o vale do Cedrão. Havia ali um jardim, onde Jesus entrou com seus discípulos. Ora, Judas, que o traiu, também conhecia aquele lugar, porque Jesus, muitas das vezes, se reunira ali com os discípulos. Então, Judas, tendo recebido a escolta e alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus, chegou ao jardim com lanternas, tochas e armas. Sabendo que Jesus, todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? Versículo 5. Respondeu-lhe: a Jesus de Nazaré. Disse-lhe Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Porque até na palavra de Jesus havia poder. Ele falou: sou eu. Ali ele estava transmitindo todo o poder. Quem ele era? Sou eu. Eu sou quem? Eu sou o grande, eu sou o eterno. Amém. Eu sou o Deus que rege o universo. Amém. E diz aqui ainda, no versículo 7, tornou a perguntar-lhes: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já vos disse que sou eu. Se a mim que buscais, deixa ir estes. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que ele tinha dito: não perdi nenhum dos que lhe deste. Amém. Amém? E diz aqui que então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu? Queridos, nós vemos aqui que Judas foi ali entregar Jesus àqueles soldados. E, ironicamente, vamos dizer assim, aquele que puxou da espada para defender Jesus, quando Jesus foi preso, Jesus foi levado. E todos aqueles que andaram com Jesus 3 anos e meio, cada um fugiu para um canto. Pedro, ainda de longe, observava Jesus sendo levado preso. Jesus foi levado ao interrogatório. E Pedro, depois que Jesus entrou para a sala para ser interrogado, Pedro assentou-se ali na fogueira para se aquentar. E ali as pessoas começaram a observar Pedro, porque Pedro andara com Jesus. E quando a gente anda com Jesus, nós somos transformados. Amém. Nós nos tornamos uma nova criatura. Oh, glória. E Pedro tinha andado com Jesus.
E começaram a indagar ali Pedro, você é um deles, você fala como eles. E Pedro dizendo, não, eu não conheço esse homem. Gente, eu estou dizendo de um homem que andou com o Deus do universo durante 3 anos e meio. É impossível você manter um relacionamento, uma intimidade com Cristo e continuar uma pessoa que vive a sua própria vida, à mercê das suas próprias coisas aqui neste mundo. Quando nós conhecemos a Jesus, nós somos transformados. Amém. Porque Ele é aquele que salva, que liberta e que transforma. Amém. Amém? Amém. E isso, apesar de Pedro ter andado com Jesus, ele negou a Jesus. E nós bem sabemos e conhecemos o que aconteceu quando ele saiu dali apavorado, chorando amargamente. Pedro não teve remorso. Ele realmente ele se arrependeu do que havia feito o seu Deus, o seu Cristo. E diz aqui a palavra ainda, que depois Jesus saiu daquele interrogatório, ele passou pelas mãos de Pilatos, e foi interrogado, e foi passando de mão em mão, voltou para Pilatos, e diz aqui o seguinte, vamos lá, 28, capítulo 28. 28? De capítulo 18. 28 do capítulo 18. 18, 28. 18, 28. Nós não vamos sair de João. Amém. Nós vamos permanecer em João. E diz lá, versículo 28. Então os judeus levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã e para não se contaminarem mas poderem comer a Páscoa, não entraram no pretório. Então Pilatos saiu e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não entregaríamos a ti. Disse-lhe Pilatos, levai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam os judeus, não nos é permitido executar a ninguém. Isto aconteceu para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando que na morte havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, disse isto de ti mesmo, ou te disseram de mim? Replicou-lhe Pilatos, sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu-lhe Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Perguntou-lhe Pilatos, então tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Queridos, Jesus veio para isso. Jesus veio para falar de si, para falar que Ele é o Salvador, para falar que Ele é aquele que vinha toda tarde ter com Adão e Eva. E Jesus veio para explicar isso, e veio para trazer salvação. E eu pergunto, você tem escutado a voz de Jesus? Você sabe quem é o seu pastor? E é isso que hoje nós temos que buscar, entender e conhecer, porque muitas vozes nós estamos escutando nesse mundo, mas só uma voz que nós temos que entender, que nós devemos obediência, que nós realmente ouvimos e falamos, essa é a voz do meu pastor. Amém. Mas para que eu possa entender isso, aí eu volto lá no início. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. Nós temos que ter um envolvimento com Cristo. E acima de tudo, hoje, nós temos que manter um relacionamento com o Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo é que nos aproxima de Cristo. O Espírito Santo é que nos canaliza toda a nossa vida em direção a Cristo. O Espírito Santo é aquele que realmente toma a nossa mente e transforma a mente de Cristo. É o que nos orienta. É que nos aponta Jesus. Aquele é o caminho. E depois desse relato todo, Jesus é sentenciado à morte. E diz aqui no capítulo 19, então Pilatos tomou, versículo 1, então Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinho, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam, salve, Rei dos judeus, e davam-lhe o quê? Bofetadas. Eita! E davam-lhes bofetadas. Aqui diz o seguinte nesses versos, que puseram em sua cabeça, que fizeram uma coroa de espinho, e colocaram onde? Colocaram onde essa coroa de espinho? Na sua cabeça. Mas era a cabeça de Deus que merecia aquela coroa de espinho? Qual era a cabeça? A nossa cabeça. Porque ele estava pagando por um preço, que não deveria pagar. Mas o seu amor fez com que descesse a esse mundo, abandonasse a sua majestade, a sua grandeza, para morrer por você e por mim. Queridos, eu estou trazendo aqui nessa noite um remédio para vocês que eu preciso dele também. Amém. E nós aqui temos que nos mover, nós temos que nos envolver com isso, com essas coisas, porque o mundo precisa conhecer Jesus. E aqui diz o seguinte ainda, versículo 3, aproximando-se dele, diziam, salve, Rei dos judeus, e davam-lhe que bofetadas. De novo Pilatos saiu e lhes disse, vede, eu vou trago para que saibais que não acho nele crime algum. Como um homem pode morrer porque não fez nada? Pode isso? Mas sabe por que Jesus ali estava morrendo? Porque Jesus estava cheio de pecado. Estava ou não estava? Estava. Não estava? Estava ou não estava? Estava carregando nossos pecados. É os nossos pecados. Os meus pecados. O seu pecado. Porque aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu sou pecador. Careço dessa misericórdia para ser salvo, para ser liberto. E Jesus veio para isso, para me livrar, para te livrar da morte eterna, para te tirar das garras do inimigo de Satanás. Você tem força contra Satanás? Não. Nenhum de nós temos força. Então não tente salvar-se a si mesmo, porque eu e você nós não temos força nenhuma. A nossa força está em Cristo Jesus. Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo. Amém, querido. Louvado seja Deus por isso. E aqui traz ainda versículo 5. Quando Jesus saiu, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, Pilatos lhe disse: Eis o homem. Vendo os principais dos sacerdotes e os seus guardas, gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Mas Pilatos respondeu: Tomai o vós e crucificai. Eu não acho nele Crime algum. Eu não acho nele crime algum. Mas ele se deu, se doou para pagar o meu pecado. Amém. Obrigado, Senhor. Para arriscar o meu pecado. E diz aqui, no versículo 10, disse Pilatos: Não me respondeu, não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade
para te crucificar? Olha só o que diz Jesus. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias contra mim, se de cima não te fosse o quê? Dado. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Entende? Ninguém tem autoridade maior. Jesus não foi preso. Jesus não morreu. Ele não foi pego e foi levado à morte. Jesus não foi para a cruz levado por ninguém. Ele se entregou. Ele se doou. Porque se ele quisesse, ninguém tocaria nele. Mas um propósito estava no céu. Uma reunião houve no céu. Porque se o homem pecasse, enviaria o quê? Um Salvador. E Jesus Cristo veio para isso, para te salvar, para te libertar, para te curar, porque Ele é Deus e sem Ele nada podemos fazer. Ele é a nossa cura, Ele é a nossa salvação. Somente em Cristo há salvação. Amém. Amém. E diz aqui ainda, queridos, que Jesus, pegaram Ele, nós conhecemos a história. Será que você conhece a história mesmo? Ou você conhece aquela história de Mel Gibson? Mel Gibson, é isso? Essa história que vocês conhecem? Foi aquilo ali que aconteceu? Foi? Foi ou não foi? Foi próximo, né? Foi próximo? Não foi próximo. Foi além daquilo. Foi além daquilo. Você chora, eu também chorei. Mas o que Jesus sofreu, aquelas chibatadas, tudo aquilo que ele sofreu, aquilo ali não foi nada para mim. Porque sabe por quê? Porque o meu pecado e o seu pecado foi o maior peso, a maior dor que Jesus sentiu. O meu pecado, meu Jorge, o meu pecado fez o meu Jesus morrer na cruz. E por que negar esse homem? E por que fazer desse homem um ninguém, se ele é o Rei e Senhor do universo? Eu tenho que honrar o meu Jesus lá fora. Eu sei que eu sou falho e sou pecador, mas existe nele graça. E essa graça é concedida a mim e a você. Assim diz a palavra do Senhor. E diz aqui ainda, queridos, que Jesus, mais tarde, no versículo 28, do capítulo 19, diz o seguinte: mais tarde, esse aqui já tinha sido crucificado, e mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse, disse: tem o quê? Estava ali um vaso cheio de vinagre. E beberam de vinagre uma esponja, colocaram numa vara de isopo e chegaram à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está. Ali chegou ao fim o sacrifício de Jesus. Quando encostou aquela esponja na sua boca, aqueles sentiram um gosto de fel na sua boca. Ali Jesus cumpriu o que estava pedido. Ali Jesus, diante daquela multidão, em que o pecado daquela multidão ali foi o que levou Jesus na cruz do Calvário. E nós sabemos que dias antes, aquela mesma multidão estava no monte e Jesus ali alimentou todas elas. Ali Jesus deu pão. Ali Jesus deu peixe para aquela multidão faminta. E aquela mesma multidão, dias depois, gritou: crucifica-o, crucifica-o. E a misericórdia dele é tamanha
e não tem fim. E ele olha para aquela multidão, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos o que fazemos. Por isso é que nós temos que buscar diariamente o poder da unção do Espírito para que possamos entender, tentar entender o sacrifício de Jesus. Porque nós não entendemos o sacrifício de Jesus. Ou você entende o sacrifício de Jesus, ou você entende o amor que Jesus tem por você. Isso não tem, nossa mente não alcança isso, porque o amor dele é tão grande, que Deus largaria tudo, a sua riqueza, e fosse morrer por seu servo. Jesus fez isso, o Rei do Universo. O gestor do universo fez isso. Por você. Por você, Ana. Amém. Por você, Marcelo. Amém. Louvado seja Deus. Porque você e eu, nós somos preciosos aos olhos do Deus do universo. Ele veio porque Ele ama você. Amém. Ele quer que você esteja com Ele nas mansões celestiais. Amém. E eu posso já ver que Jesus está chegando. Amém, Senhor. Oh, glória. Vamos levantar a nossa cabeça e tudo isso que está acontecendo, ao menos impedir de cada vez nos aproximarmos mais de Jesus, porque a nossa esperança, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós agimos, é porque queremos estar perto de Jesus. E essa esperança, tudo isso que nós fazemos, está próximo a chegar. Amém. Falta pouquíssimo. Verdade. O exército do Senhor já está se levantando, já estão colocando a posta para que possa vir com eles o Rei dos Reis E Senhor. e Senhor do Universo. Amém. As trombetas daqui a pouquinho serão tocadas. E Amém. vamos levantar a nossa cabeça. Eis o Deus ao qual... Aguarde. Oh, louvado seja Deus, querido. Amém. Louvado seja Deus. O mais importante dentro disso tudo, querido, é uma coisa que nós temos que entender. Que esse amor de Jesus está vivo. Amém. O amor vive. Amém. O amor vive. O amor não está... A morte não pode deter o meu Salvador e o seu Salvador. Amém, Senhor. A morte não tem poder sobre o nosso Rei, Senhor. E a morte também não terá poder sobre mim e sobre você, porque Jesus disse que viria nos buscar. E quando Ele vier nas nuvens dos céus, Ele vai me chamar, Ele vai te chamar. E a morte não terá poder sobre mim e sobre você, porque nós levantaremos. Amém. Amém. Para ir para a glória com o nosso Senhor e Salvador Jesus. A morte não terá poder sobre nós. Entenda isso. Viva isto. Vive intensamente o Deus do universo. Vive intensamente sob o domínio do Espírito Santo. Faça do nosso Deus, do meu Deus, o Senhor de nossas vidas. Amém. Obrigado, Pai querido. Capítulo 20. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava. Eles disse: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegando primeiro ao sepulcro, abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ainda não havia compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre nós.
E é isso que nosso Jesus fez. Ao terceiro dia, ressuscitou. Amém. Para mostrarmos que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, das adversidades da vida, tal como Ele passou aqui nesse mundo, porque Jesus sofreu, Jesus passou por problema, Jesus passou por dificuldade, mas em nenhum momento negou o Pai. E nós também temos que seguir o mesmo caminho. Nós não podemos negar o nosso Pai. Nós não podemos negar o nosso Pai. Todos os dias, Jesus à tarde ia ter com o Pai. Orava ao Pai, porque ele sabia o que ele ia passar. Ele, como onisciente, ele sabia o que iria passar. E eu sei o que eu vou passar aqui neste mundo. Você sabe o que você vai passar aqui neste mundo. Você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldade, mas você tem que estar ligado ao Pai. Por isso Jesus venceu. Por mim e por você. Amém. O que nós temos que fazer é aceitar. Só isso. Só isso. E diz ainda aqui, versículo 10. Então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estava o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não o perceberam que era Jesus. Aqui, queridos, me chama a atenção. Aqui diz e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estiveram o corpo de Jesus, um à cabeceira, outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que chora? Ela respondeu: levaram o meu Jesus, levaram o meu Senhor, levaram o meu Deus, e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus, e ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Sabe, queridos, a gente vive num mundo cheio de problemas, cheio de turbulências. E às vezes Jesus toca na nossa vida. Às vezes Jesus nos chama. É por isso que eu disse que no começo nós temos que saber ouvir a voz do nosso Senhor e Salvador, do nosso pastor. Às vezes Jesus nos chama e a gente não conhece a voz do nosso Salvador. Por quê? Porque nós estamos envolvidos com as coisas desse mundo. Nós estamos querendo as coisas desse mundo. Nós queremos as belezas desse mundo. Esquecemos da voz do nosso Senhor. Versículo seguinte. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Quando ele falou Maria, ela: é meu Deus, é meu Jesus. Amém. Sabe isso aqui, queridos? Isso aqui é o seguinte: Jesus não te conhece pelo seu apelido. Ele te conhece pelo seu nome. Amém. Ele te chama pelo seu nome. Amém. Vou abrir um parênteses aqui e vou contar uma coisa que aconteceu comigo e com a minha esposa. Posso contar isso? Essa coisa? Vou te contar. Preste atenção. Preste atenção. Mês passado, eu e a minha esposa estávamos no hospital, Hospital Federal da Lagoa. Nós fomos ali que ela faz um tratamento lá. E nós chegamos lá
Por causa da pandemia, ela fazia o tratamento e não foi lá, devido à pandemia, né? E a minha esposa, ela tem um nódulo no seio. E esse nódulo, recentemente, ela começou a sentir algumas dores. Mas só para vocês entenderem, alguns anos atrás, ela diagnosticou esses nódulos, ela fez exames, os médicos ficaram preocupados e falavam que ela estava com esse nódulo, estava no estágio de Birrage 4. Birrage 4. Birrage? Birrage. Birrage. Fala de novo, esposa. Ó, o nódulo, ele tem uns estágios. Olha, presta atenção. De 1 a 4, quando chega no 4 já é atenção, entendeu? No 5 já é maligno. E eu já estava em estado de atenção. Correto? Aí chama de birrage. Birrage. Aí eu estava birrage Né? 4. Então, olha só, já estava no Birrage 4. E aí ela entrou o quê? Já entrou em desespero. E ela conseguiu fazer um tratamento lá em Patijão Férias, numa clínica. E quando ela voltou, fizeram os exames e falaram assim, ué, cadê o negócio que estava aqui? Quando viram, já foi para o número? Estava 3. 3. Mas como agora, voltando agora, como ela sentiu as dores agora, ela voltou lá e aí não conseguiu ser atendida. E então a moça falou assim, mas você não estava marcado no dia tal, 2 anos atrás, e você não veio. Olha, não vou ter que remarcar. Remarcaram para dezembro. Desculpa, 1º de agosto. 1º de agosto. Aí eu falei assim, caramba, mas você vai sair dessa forma? Tudo bem. Tá bom, vamos embora. Mas eu busco estar em oração, principalmente nessas situações. Eu fui em oração, estava em oração quando ela estava ali. Eu falei assim, pô, então não tem como fazer nada, vamos voltar. Mas nós, ao voltarmos, nós começarmos a descer a escada, nós escutamos, eu escutei nitidamente, ela escutou nitidamente. Leonete, Jorge, você me chamou? Eu falei, não. Mas você escutou falar meu nome? Escutei falar o teu nome. O banheiro aqui, o banheiro feminino aqui, o banheiro feminino. Só tinha uma moça ali, enxugando as mãos. Nós escutamos chamar. Eu escutei chamar o teu nome. Escutei, querido. E a gente estava longe do setor. E a gente já estava longe do setor, agora foi atendido. Aí eu falei, peraí, vamos voltar aqui. Quando nós estamos voltando, quem vem? Atendendo o telefone celular, saiu do setor dela, atendendo o celular, era a médica-chefe do setor. Amém. Aí nós voltamos, aí ela viu, falou assim, não, peraí só, deixa eu falar com ela, porque vai 1º de agosto. Estava no mês de fevereiro, né? Hã? Estava no mês de fevereiro. Estava no mês de fevereiro. Então ela falou assim, aí ela tocou na moça, eu preciso falar com a senhora, ela falou assim, peraí. Aí a moça terminou, teve a vontade, ou começou a ouvir, ela começou a explicar, ainda viu, ela começou a cair em água, isso ali, e ela contou por que não tinha vindo e estava sentindo dores, a moça falou assim, peraí, doutora, vem cá comigo. Quando vem cá comigo, ela falou assim, aí chegou lá para a moça, a moça que faz a marcação lá, querido, é uma moça que parece que ela está chateada todo dia, eu sei, sabe como é que é? As pessoas assim. Então, a doutora pegou lá a agenda, marcou lá e pegou assim o papel, assinou, botou o carimbo no papel que está marcado, chegou para a moça e falou assim, marca para esse dia aqui, eu quero que você marque para esse dia aqui, essa senhora. Pegou o telefone da minha esposa e voltamos lá já agora no dia 3. Amém. Já fez exame? Amém. E agora eu vou contar a maravilha. Já fez o exame e o exame detectou que desceu mais um ponto, já está no nível 2. Amém.
Ou seja, o que já estava próximo a um câncer maligno, hoje já está quase zero. Vai chegar ao zero porque existe um Deus que vive, que zela por nós. Entende? É ouvir a voz do Senhor. Nós temos que buscar estar no Espírito, porque esse é o Espírito que faz nós escutarmos a voz, porque ele poderia chamar Nete, mas ele não conhece ela como Nete, ele conhece ela como Leonete, é o nome dela. Jesus te chama pelo teu nome. Amém, Senhor. Entende? E Jesus caminhando aqui. E Jesus disse aqui, no versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria, ela voltando-se, disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, eu volto para o meu Pai, e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Amém? Amém, Senhor. Quando ela falou, que ele falou do nome, aí ela, é Jesus. Amém. É Jesus. Jesus não está morto. Jesus vive. Ele ressuscitou. Amém. E ele vai vir me buscar. Ele vai vir te buscar em nome de Jesus. Louve esse Deus, glorifica esse Deus, porque esse é o Deus que te ama. Amém. E o amor dele é eterno. Ele vive, o amor dele vive. Amém. Jesus. Amém. Vem me buscar, vem te buscar. Louvado seja Deus que a tumba não deteve o nosso Deus. Amém. Ele virá nos buscar. Amém. Para que nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Esse é o meu Jesus, é o seu Jesus. Amém. E Jesus depois disso aparece aos seus discípulos. E Ele vai aparecer a nós daqui a pouquinho. Verdade. Porque nós somos discípulos dele, seguidores dele. Aconteça o que acontecer na sua vida, não abandone Jesus. Amém. Eu disse, aconteça o que acontecer, não abandone Jesus. Amém. E busque, ore ao Espírito Santo. Converse com o Espírito Santo. Fale, meu Espírito Santo. É isso. Porque o Espírito Santo, ele quer se acionar. Ele quer se acionar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Deus possa nos abençoar grandemente também. E que nós saímos aqui realmente reavivados e sabendo que Jesus não está morto. Amém. Ele vive e vai vir nos buscar. Permita-me, Marcelo. Sim. Por que eu estou dizendo isso? Que nós devemos suplicar a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que nos viabiliza em qualquer circunstância ao estarmos perto da cruz. E eu vim descobrir isso há pouco tempo. E olha que vocês me conhecem. Eu prego há mais de... Vocês sabem bem. Vocês me conhecem bem. E essa intimidade, esse relacionamento com o Espírito Santo eu nunca tive. Eu nunca tive. Porque eu não me envergonho de dizer isso a vocês. Eu não conheci o Espírito Santo como ele é. Eu sempre acreditei no Espírito Santo. Mas como ele era, eu nunca tinha essa intimidade com o Espírito Santo. E nós devemos buscar nos relacionar com o Espírito Santo. Porque é Ele que vai conduzir a mim e a você, a Cristo Jesus. Amém. Não estou aqui abolindo, tirando os méritos de Jesus. Porque Jesus foi que pagou um preço por mim e por você. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Ele é que tem que ser exaltado. Ele é que tem que ser glorificado. Mas hoje o Espírito Santo nos conduz a Ele. Amém. Como eu disse para você, permita, é o seguinte. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do Espírito Santo, não sei se alguns de vocês conhecem, a sala 57. Tá? Eu mando às vezes para o Marcelo, eu tenho imensa lista de pessoas. Aí você, quando me apresentaram isso, eu fiquei com o pé atrás.
E vocês sabem que eu sou uma pessoa conservadora, eu falei assim, vou ficar com o pé atrás disso aí, porque a minha esposa começou a ver isso, eu falei assim, olha, tem vendo que você está vendo isso aí, não vai começar a misturar as coisas não. Aí ela começou a ver, ela falou assim, vem assistir um dia comigo. Aí eu fui assistir isso. E foi a partir daí que eu comecei a ter verdadeiramente intimidade com o Espírito Santo. Isso não é nada fora as nossas tradições, que é o conhecimento que nós temos. Isso hoje faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Mês passado nós tivemos a vigília online, onde estiveram presentes o presidente geral da Associação Geral, o nosso pastor Ted Wilson, pastor geral da Igreja Adventista. Esteve ali o presidente da divisão sul-americana, o pastor Stanley. Teve ali o presidente que toma conta da comunicação mundial, o pastor William Costa Júnior. E quem pôde ver também na Novo Tempo a reportagem que falou sobre a Sala 57, ali é simplesmente um culto online. Mas ali nós estamos em busca do batismo do Espírito Santo diariamente. Amém. E no final temos ali a chamada pipoca, onde todo mundo se confraterniza ali, né, dando bom dia, é maravilhoso. Eu convido a vocês, se vocês puderem, assistam isso. Amém. Assista isso tudo. Agora, é de 5, sala 57, porque é das 5 às 7 da manhã. Às vezes, passa um pouquinho mais. E ali temos testemunho, tem o estudo da lição da escola sabatina. Então, pode ter certeza, não é nada fora aos nossos princípios. Senão, o presidente não estaria lá, o presidente da Sul-Americana não estaria lá, o presidente da Comunicação Mundial não estaria lá. Ali eu estou aprendendo muito. Nós não temos terça-feira, que é a busca pessoal, e é o sábado, porque o sábado nós temos que estar na igreja. Amém. E nós não temos. E só temos de segunda, quarta, quinta e sexta. Esse é o dia que temos ali. Então, se vocês puderem... E por que, Jorge, você está falando isso? Porque a necessidade do Espírito Santo hoje na nossa vida é fundamental. Sem a ação do Espírito Santo, eu não vou suportar as coisas desse mundo, eu posso me perder. Você pode se perder. Isso é mais uma ferramenta dentro da nossa comunidade adventista para poder nos fortalecer. É só isso. Não é nada fora. Então, como eu disse, se vocês... Não sei se vocês viram a reportagem na Novo Tempo, ali, hoje, é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Amém. Da nossa igreja. Tá bom? Que Deus abençoe. Jesus está vivo. Amém. Jesus está vivo. Viva isso diariamente. Não deixe o inimigo falar nos seus ouvidos. Qualquer coisa que você pensar ou trazer alguma coisa para vocês fora dos princípios nossos, da Bíblia, você fala assim, assim diz o Senhor. Amém. E ponto final. Baseia-se naquilo. Tudo que eu disse aqui, vocês conferem. Tudo que alguém falar com vocês conferem. Se estiver aqui, é a palavra viva do Senhor. Se não, não é a palavra viva do Senhor. Que Deus nos abençoe. Saímos aqui reavivados em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pelo louvor. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Tudo para a honra e glória do Senhor. Amém. Jorge, mas por que você repete tanto? Porque nós precisamos falar amém. Nós precisamos falar glória a Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Porque Ele é único. De todo louvor a toda honra. Amém. Amém. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, te glorificamos, porque Tu és Deus. Amém. Fora de Ti não há outro. Queremos aqui, Senhor Deus, externar o nosso amor e verbalizar, Senhor Deus, o nosso amor para este mundo. Que a Tua graça, a unção esteja sobre nós. O Espírito Santo, Senhor Deus, venha ser derramado sobre nós. E então, Senhor, sermos batizados, sim, por esse poder. Porque isso é Tua graça, Senhor Deus, sobre nós.
Toma, Senhor Deus, cada irmãozinho, Senhor Deus, em teus braços fortes e poderosos, Senhor. Conduza-nos, Senhor Deus, até aquele breve dia, Senhor, que será a tua volta para nos buscar, Senhor. Que a tua unção e o teu poder venha nos conduzir, Senhor, nesse mundo perverso, nesse mundo caótico, Senhor. Mas, Senhor, a tua palavra diz, Senhor Deus, que nós nunca seremos ser abandonados, Senhor. Por isso, Senhor Deus, venha estar conosco. E assim nós possamos refletir o caráter de Cristo Jesus. Molda-nos, Senhor Deus. Toma nossa mente, toma nosso coração. E que saímos daqui mais fortalecidos do que antes entramos. Pois tudo é para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, te suplicamos essas bênçãos. Amém e amém. Louvado seja Deus.